vídeo aí do tema 4, então, da contabilidade em si. Falando agora um pouco sobre uma leitura breve sobre a reestruturações societárias, a fusão, a incorporação e cisão de empresas e extinção de sociedades. Vamos ver por dentro do tema, então. O pronunciamento contábil de número 15 é denominado como combinação de negócios, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, aborda os aspectos contábeis referentes à combinação de negócios, em conformidade às normas internacionais de contabilidade, IFRS 3. Para tanto, define a combinação de negócios da seguinte forma: a combinação de negócios é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. Neste pronunciamento, o termo abrange também as fusões que se dão entre partes independentes, inclusive as conhecidas por true mergers ou merger of equals. A combinação de sociedades, também denominada concentração de sociedades ou reestruturação societária, ocorre quando a concentração e reunião de certo número de sociedades anônimas em um grupo, formando assim um grupo de sociedades. Nesse sentido, Lutz et al., 2011, página 46, afirma que a combinação de negócio é uma operação ou outro evento por meio do qual uma entidade adquire e obtém o controle de um negócio ou mais negócios. Muito bem, você pode observar então que em uma combinação de negócios, a principal característica é a obtenção de controle de um negócio. Essa obtenção de controle de um ou mais negócios pode ocorrer sob diferentes formas, ou seja, por meio da aquisição de ações em quantidade suficiente para permitir o controle de outra sociedade, por intermédio de realização de cisão para transferência de parte de um patrimônio para terceiros, a aquisição de ativos líquidos de outra empresa que constituem um negócio, entre outros modos. Muito bem, a Lei número 6.404 de 1976, as leis da sociedade por ações, estabelece em seu artigo 223 que a incorporação, a fusão ou cisão deve ocorrer entre sociedades, sejam elas iguais ou diferentes, que se interrelacionem de modo a concentrarem-se um grupo de sociedades que passam a ser denominadas grupo ou grupo de sociedades. Somente sociedades organizadas em grupo de empresas é que podem usar a denominação grupo ou grupo de sociedade. A combinação de negócios pode ocorrer entre qualquer tipo de sociedade, ou seja, entre sociedade anônima com sociedade anônima, ou entre sociedade anônima ou com sociedade por cotas de responsabilidade limitada, entre outras. O intuito para a realização de combinação e concentração de sociedades, enquanto há organizadas como grupos de empresa, é permitido maior liberdade aos administradores das sociedades participantes para relacionarem-se com as demais empresas integrantes do grupo de sociedades mediante a combinação de recursos ou esforços para a realização dos objetivos traçados, bem como para permitir a participação em atividades e empreendimentos comuns. Para tanto, a decisão de realização de combinação de negócios deve ser feita em cada sociedade participante da reestruturação de forma de ser deliberada mediante a Assembleia Geral e atender à forma prevista para a realização da alteração do respectivo estatuto ou do contrato social, em conformidade ao disposto no artigo 223. Da Lei número 6.404 de 1976, as leis das sociedades anônimas. No entanto, caso sociedades anônimas se encontrem envolvidas nos processos de incorporação, fusão ou cisão, devem ser observadas também as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Nessa Assembleia Geral, deve ser estudada a aprovação de uma convenção de grupo,
originará a concentração de sociedades anônimas em um grupo de sociedades. Na convenção de grupo, que apresenta a natureza de um contrato de sociedade não personificada, devem ser apresentadas as disposições inerentes ao funcionamento do grupo de sociedades, bem como a declaração da nacionalidade de seu grupo, de modo a reger as relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas. Muito bem. Deve-se ressaltar que, se tratando de sociedades que realizam a incorporação, fusão ou cisão de companhias abertas, as sociedades que sucederem deverão ser também uma companhia aberta. É o que estabelece o artigo 223, no parágrafo 3 da Lei 6.404/1976, e a Lei das Sociedades Anônimas. No entanto, na criação do grupo de sociedades, mediante integração, por meio de incorporação ou fusão, cada sociedade, até que seja realizada a integração, mantém sua personalidade jurídica e seus respectivos patrimônios, sendo possível o retorno à vida societária mediante o desligamento do grupo. Do bem as formas de combinação de negócios, a incorporação, a fusão ou cisão, a Lei 6.404 de 1966 e a Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 223, estabelece 3 formas de combinação de sociedades que se diferenciam entre si. Dispõe então o artigo 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Muito bem, a incorporação caracteriza-se quando, mediante a realização de um procedimento, uma ou mais empresas são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. A fusão caracteriza-se quando, mediante a realização de um procedimento, ocorre a união entre 2 ou mais sociedades com o objetivo de formar uma nova sociedade que lhes suceda em todos os direitos e obrigações. A cisão ocorre quando, mediante a realização de um procedimento, uma pessoa jurídica transfere de forma total ou parcial parte de um patrimônio para uma sociedade já existente, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica cindida ou mediante a divisão do patrimônio, ou ainda com o intuito de originar uma ou mais sociedades constituídas para esta finalidade. A reorganização societária, com o intuito de obtenção do controle de um negócio, pode ocorrer sob diferentes formas, que apresentam características próprias, bem como diferentes aspectos contábeis e legais. A incorporação caracteriza-se com a operação realizada em que uma sociedade ou mais é absorvida por outra, que a sucede assumindo todos os seus direitos e obrigações. Disposta pelo artigo 227 da Lei 6.404 de 1966, que estabelece artigo 227, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Muito bem. Em conformidade a Oliveira Pérez, Júnior, 2010, página 168, a incorporação pode ser definida como a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Lei 6.404 de 1966, devendo sua realização obedecer às formalidades gerais já expostas. Muito bem. O artigo 223 a 226, na incorporação as sociedades incorporadas deixam de existir, mas a empresa incorporada será a sucessora de suas personalidades jurídicas, assim como de seus direitos e obrigações. Segundo Lutz, ZTO 2011, página 404, a incorporação ocorre quando uma empresa absorve todo o patrimônio de outra, trazendo seus ativos e passivos para dentro do patrimônio da incorporadora,
desaparecendo a incorporada. Deste modo, a sociedade incorporada é absorvida por uma sociedade denominada incorporada, que passa a assumir todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada. Cabe ressaltar que, como a sociedade incorporada é absorvida pela empresa incorporadora, logo ela, a empresa incorporada, é extinta e a empresa incorporadora, que assume todos os direitos e obrigações da empresa incorporada, mantém sua identidade inalterada. Segundo Zanetti, 24, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais empresas são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. As sociedades incorporadoras são absorvidas pela pessoa jurídica incorporadora, permanecendo inalterada a identidade desta que, por via de consequência, assume todos os direitos e obrigações das incorporadas, o que implica em extinção da empresa incorporada, conforme o artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações. A fusão. A fusão caracteriza como a operação realizada por meio da qual se unem duas ou mais sociedades com o intuito de formação de uma sociedade nova, sendo que esta passa a suceder às anteriores em todos os seus direitos e obrigações. Deste modo, ao final da operação, as sociedades que se uniram extinguem-se e origina-se uma nova sociedade. A fusão é disposta pelo artigo 228 da Lei 6.404 de 1976, que estabelece o artigo 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Em conformidade a Oliveira e Pérez Júnior, 2010, 288, fusão pode ser definida como: fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Segundo Lutz et al., 2011, ao tratarem da fusão, lecionam que nesse caso duas empresas se juntam, vertendo seus ativos e passivos para a constituição de uma terceira, desaparecendo duas anteriores. Deste modo, mediante a ocorrência de fusão, duas ou mais empresas se unem com o intuito de formarem uma nova sociedade, para a qual serão vertidos todos os ativos e os passivos das sociedades anteriores. Assim, as sociedades que se uniram serão extintas e darão origem a uma nova empresa, para a qual serão vertidos os ativos e os passivos das sociedades que se uniram. A cisão. A cisão, então, se caracteriza como a operação em que uma pessoa jurídica transfere o patrimônio de modo total ou parcial para uma ou mais sociedades, que podem ser constituídas para esse fim ou já serem existentes. A cisão é disposta pelo artigo 229 da Lei nº 6.404 de 1976, Lei das Sociedades por Ações, que dispõe o artigo 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo o seu capital se parcial a versão. Nesse sentido, Lutz et al., 2011, afirma que nessa situação parcelas dos ativos e os passivos de uma empresa são transferidos para uma outra ou para outras criada nesse momento ou já existente anteriormente, pode ou não desaparecer a que teve seu patrimônio cindido. A realização da cisão pode ocorrer sob diferentes motivos, tal como devido à dissidência entre os sócios ao aprimoramento da competitividade devido à necessidade de realização de planejamento tributário com o intuito de reduzir a carga tributária, entre outros motivos. Caso isso incorra na transferência de todo o patrimônio da empresa, caracteriza a cisão total, enquanto a transferência de apenas parte do capital caracteriza a cisão parcial.
Tipos de cisão: a transferência de patrimônio de uma empresa a outra por intermédio da realização da cisão pode ocorrer de modo parcial ou total e depende da quantidade de patrimônio líquido que é transferido para uma ou mais sociedades. No modo total, a sociedade cindida transfere todo o seu patrimônio para uma ou mais sociedades distinguidas. No modo parcial, a sociedade cindida transfere parcelas de seu patrimônio, dividindo para uma ou mais sociedades, e assim ela continua existindo, porém mediante redução de seu capital e importando em sua reforma estatutária. Extinção de sociedade. Extinção de uma sociedade ocorre mediante a paralisação definitiva de suas atividades, que não será transformada em incorporada, funcionada ou cindida. Para tanto, o processo de extinção de sociedades ocorre mediante a realização de 3 etapas, quais sejam, primeiramente, a sociedade, entra a dissolução, depois passa pelo processo de liquidação e finalmente é extinta. O processo de extinção de uma sociedade pode ser demonstrado da seguinte forma: dissolução, liquidação e extinção. A dissolução de uma sociedade com consequente liquidação de seus bens e sua extinção implica diferentes aspectos societários, tributários, comerciais, trabalhistas e contábeis. Temos alguns sites de acompanhamento na web. Mediante uma leitura fácil e didática, terá acesso aos pronunciamentos técnicos, comitê, pronunciamentos técnicos denominado combinação de negócios, que aborda os aspectos contábeis referentes à combinação de negócios em conformidade às normas internacionais de contabilidade. O acesso ao texto da Lei 6.404 de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações. A referida lei, ao tratar das sociedades por ações, aborda o processo de escrituração contábil brasileiro, bem como trata de forma específica da regulação da combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão. Trata-se de acesse o portal da contabilidade. Trata-se de um portal contábil e jurídico de conteúdo essencial e eficaz para o estudo e o entendimento da ciência contábil, em todas as suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos ângulos. Aí temos acesso ao artigo Combinação de Negócios, o primeiro olhar, marco regulatório contábil contido na deliberação CVM 580-09, de Edmar Oliveira Andrade Filho, por aí. Esse artigo ampliará seus conhecimentos sobre os aspectos da combinação de negócios, de modo que destaca de forma didática as formas societárias que dispõem sobre as operações de incorporação, fusão e cisão, bem como suas atualizações legislativas. Muito bem. Acesse o artigo A Incorporação da Sádega Perdigão, Expansão e Sobrevivência. Esse artigo preeminente no trabalho científico aborda um estudo sobre o processo de incorporação das ações da Sadia e a sua concorrente. Perdigão, para tanto, identifica qual foi a estratégia da Sadia para se incorporar a Perdigão, entendendo assim como está ocorrendo o processo da incorporação em seus aspectos legal, contábil, econômico e social, bem como o impacto sofrido nas ações. Aí temos alguns vídeos aí relacionados ao que é cisão, o que é incorporação. Está no YouTube, e é só procurar aí, o vídeo aborda os principais aspectos de cisão, sua definição, características, circunstâncias e assim por diante. E é isso aí, galera, uma breve leitura aí, finalizando então. Neste tema aí nós aprendemos um pouco sobre o tratamento dispensado às reorganizações societárias, na modalidade de incorporação, fusão e cisão, a reorganização societária, também denominada combinação de negócios em conformidade, disposição previstas pela Lei 6.404 de 1976, leis das sociedades por ações, pode ocorrer sobre 3 formas: incorporação, fusão e cisão. Assim aprendemos a reorganizar, então, a societária é o processo por meio de qual a sociedade denominada adquirente obtém o controle de negócio de uma ou mais sociedades. No entanto, por sua correta realização, deve ser observada uma série de procedimentos. Neste contexto, a incorporação ocorre quando, por meio de uma operação, uma ou mais empresas são absorvidas por outra,
que lhe sucede em todos os seus direitos e obrigações. Muito bem, por sua vez, a fusão ocorre quando, por intermédio de uma operação, a união de uma ou mais empresas com o intuito de formação de uma nova sociedade, que lhe sucederá em todos os seus direitos e obrigações. A cisão caracteriza-se como uma operação em que uma pessoa jurídica transfere seu patrimônio de modo todo parcial para uma ou mais sociedades que podem ser constituídas para esse fim ou já serem existentes. A combinação de negócios é regida pelo pronunciamento contábil número 15, anual da combinação de negócios emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPCA é aprovado pela deliberação CVM 580/2009, que se encontra em conformidade às normas internacionais de contabilidade, bem como pela Lei 6.404 de 1976, Lei das Sociedades por Ações, e resulta em diferentes reflexos na contabilidade. Assim, neste tema, abordamos no subsequente com se disciplinar os artigos 206, 274, 26.404 e 1976, nos artigos 235 e 237 do RIR de 99, bem como nas instruções normativas CVM 319 de 1999, 320 de 1999 e 349. Então, o concorrente como ocorre a operação, contabilização dos fatos inerentes, a paralisação das atividades, ocorrer mediante outro tipo diferente. Mediante a incorporação de uma empresa por meio da fusão com outras empresas mediante a cisão total. Ou cisão por meio da realização de dissolução, encerramento e liquidação. Muito bem, nesse tema aí abordar um pouco aí sobre os CPCs. Aí temos o glossário. Combinação de negócios, a união, entidades ou negócios separados produzindo demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta a operação de outro por meio qual adquirente obtém o controle de um ou mais negócios independentemente da forma jurídica da operação. O CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, esse é o conceito. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil, que juntamente à Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404 de 1976, disciplina o funcionamento do mercado de valores imobiliários e a atuação de seus protagonistas. A CVM tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Seu poder de normatizar abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores imobiliários. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado pela Resolução CFC de 2005. O CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e a uniformização de seu processo de produção, levando sempre em consideração a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Muito bem, os investimentos, os recursos aplicados em participações em outras sociedades, em direitos de qualquer natureza, que não se destinam à manutenção da atividade da empresa. O conceito principal é que a empresa não deve usar os bens em suas atividades rotineiras, ações, patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento e imóveis não utilizados. Normas internacionais de contabilidade, normas de interpretações adotadas pela Junta Internacional de Normas Contábeis e a ASB, tais como englobam as normas internacionais de relatórios financeiros e IFRS, as normas internacionais de contabilidade IAS e as interpretações desenvolvidas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros e FRIC, ou pelo antigo Comitê Permanente de Interpretações, SIC. Sociedade anônima, normalmente abreviada por SA, S.A, SA ou S/A. É uma forma jurídica de constituição de empresas na qual o capital social não se encontra atribuído a um nome em específico, mas está dividido em ações que podem ser transacionadas livremente, sem necessidade de dissolução pública ou outro ato notarial. Por ser uma sociedade de capital, prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos aos acionistas. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Refere-se à natureza jurídica de uma empresa constituída como sociedade. É quando duas ou mais pessoas se juntam para criar uma empresa, formando uma sociedade empresária
por meio de um contrato social, onde constarão seus atos constitutivos, forma de operação, as normas da empresa e o capital social. Esse, por sua vez, será dividido em cotas de capital e que indica que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações da empresa é limitada à participação dos sócios. Muito bem, aí nessa sessão abordamos um pouco aí sobre o tema reestruturações societárias, fusão, incorporação e cisão de empresas e extinção de sociedades. Muito bem, espero que tenham gostado. Um breve abraço. Valeu, fui os conceitos.